Olá, eu sou Luzimânia Abdias e esse é o seu programa Meta Mudança. Mais uma vez aqui embarcado nessa viagem que eu tenho achado sensacional, fantástica, muito retorno de mudança. Eu creio que é um tempo muito aprazível esse que nós estamos passando junto, de novo bem acompanhado, muito bem acompanhado pela doutora Luzia Nunes, minha esposa. Olá, gente, tem sido muito bom esses momentos que estamos aqui trazendo à luz algumas questões, e o tema de hoje é maravilhoso, resiliência. Resiliência. Isso aí, gente, hoje nós vamos tratar desse assunto, que é um assunto muito legal, resiliência. O que é resiliência? Bom, a gente poderia começar falando sobre uma flexibilidade, mas não só uma flexibilidade. Uma capacidade, digamos assim, de voltar atrás, ou de, depois de um trauma, conseguir retornar ao estado original. Sim, então a palavra resiliência vem do resilire, né? Que é voltar atrás. Nós vamos ilustrar a palavra resiliência com elástico, que o famoso elástico que você puxa, ele estica e você solta. Quando solta, ele volta. Quando você solta o elástico, ele volta à sua ação inicial, ao seu estado inicial. Para que nós possamos suportar tanta dificuldade, e vou exemplificar esse momento que nós estamos vivendo de pandemia, momento de muito medo, momento onde muita informação dolorosa nós estamos tendo, a capacidade de ouvir, de reter, nos estica, mas precisamos agora voltar ao normal. Precisamos agora começar a voltar ao normal. Isso é resiliência. A resiliência, ela tem algumas características. Uma pessoa resiliente, ela tem algumas características muito boas, e eu tenho certeza que você, como anotou no programa passado, vai anotar aí no seu diário de bordo algumas características principais de uma pessoa resiliente. Vamos lá, primeira característica. Antes de entrar na primeira característica, fazendo uma alusão ainda a esse tema, sobre o que é a resiliência, dentro do comportamento, esse elástico, né? Que quando estica, quando você puxa, ele estica, quando solta, ele encolhe. É uma capacidade, trazendo para o nosso comportamento, é o modo como eu lido com os problemas. Sim. Tá? Se eu, mesmo depois de ter me esticado todinha, sofrido, se eu consigo voltar ao meu estado original. Tá? Então é um modo, diante das situações adversas, esses elásticos que se estica, são situações adversas que eu consigo ir, trabalhar sob pressão, independente do que eu sofri, eu consigo voltar ao normal. Eu consigo essa resiliência de voltar ao meu estado original ou normal, como você está falando. Uma das características, e primeira, né? Uma delas, das características principais da resiliência de uma pessoa resiliente, não é isso? É a autoconfiança. Autoconfiança. A pessoa autoconfiante, ela tem convicção de ser capaz, né, de fazer ou realizar alguma coisa muito bem, de alcançar o objetivo desejado. E essa autoconfiança está muito ligada com a autoestima. Por isso que precisa ser trabalhado. Quanto mais resiliente, quanto mais autoconfiança, quanto mais autoconfiante, mais resiliência essa pessoa vai ter, porque ela se perdoa, então ela entende ali que ela errou, mas ela é boa e ela vai... Ela consegue ter também uma autoestima elevada, né, para isso, né? Ela tem uma autoestima elevada, por isso ela tem autoconfiança, ela pensa bem dela. Exatamente, gente, olha só que característica interessante. Para você ser resiliente, você precisa ser autoconfiante. Você precisa pensar bem de você, precisa ter a sua autoestima bem elevada.
Talvez você tenha sido criado em um ambiente onde te colocavam para baixo, diziam que você não podia, que você não era capaz. Então o sofrimento, a situação adversa, ela vem e te traz um impacto tão grande que praticamente te destrói. Há uma característica muito interessante dos prédios construídos, por exemplo, no Japão. Eles são construídos em cima de amortecedores. Esses amortecedores são que permitem aos prédios não desabarem quando vêm os terremotos. O Japão está localizado ali em meio a uma placa tectônica, então há muitos tremores de terra ali e aqueles prédios são capazes de balançar, mas não serem caídos. Então pensa nisso. Um autoconfiante, ele precisa estar alicerçado em cima de amortecedores, porque as situações adversas vão acontecer. E a autoestima é o que eu penso de mim mesmo. Eu vejo muitas pessoas que... Eu também, em dado momento, né, ao longo da vida, a gente se modifica, né? E talvez eu já tenha sido assim, e você não tem consciência do seu próprio valor. Quando você não vê valor em você, você não tem uma autoestima boa. E isso provoca vários sentimentos. E o mundo competitivo que nós estamos nele tende a você querer ter o valor que o outro tem. Você não tem o valor que o outro tem, mas você tem que descobrir o seu valor. Então, cada um tem um valor, ou mais de um valor. Nós temos valores dentro de nós. Nós precisamos descobrir, você precisa descobrir. Para ser uma pessoa resiliente, você precisa de ter autoconfiança. Então, por isso, você tem que ter uma boa autoestima. A segunda grande característica de uma pessoa resiliente é ele também ser bem persistente. O que é a persistência, doutor? É uma capacidade de perseverança, né? Que a pessoa tem uma força de vontade, com ideias claras de onde eu quero chegar, eu luto até o fim, a fim de realizar aquilo que eu me proponho a fazer. Com ideias claras, então eu consigo ser persistente com o meu pensamento. Então, os episódios eles se completam aqui, né? Bem interessante, porque nós falamos no programa anterior sobre procrastinação, que está muito ligado, né, com a questão da resiliência. Então, se eu gosto do que eu estou fazendo, eu me programo para realizar aquilo, com a minha proposta. São indivíduos que é consciente de que para ir além, tá? Que vencer na vida tem que levantar depois da queda. Exato. Que existe queda, a queda vai existir, que são os fracassos. A gente chama de fracassos mesmo, né? Apesar de eu não gostar dessa palavra, mas a gente tem que aprender a lidar até com a palavra mesmo. Exato. E dizer, eu fracassei. Qual o problema se eu fracassei? Eu vou tentar de novo de uma outra forma. Vou levantar, sacudir a poeira. Ela sabe que a verdadeira chave do sucesso pessoal e profissional está na persistência de lutar por aquele objetivo. Exato. Que ela tem. Independente dos obstáculos que ela vai encontrar ou não pelo caminho. Ou, por acaso, a pessoa acha que não vai encontrar obstáculo nenhum. Obstáculo... Como vamos encontrar? Tudo aquilo que você se propuser a fazer vai ser perseguido. Uma frase, eu gosto muito de citar Mike Murdock. Ele diz assim que tudo que é bom tem inimigos. Tudo que é bom tem opositores, tem inimigos. É verdade, gente. A persistência, eu me emociono todas as vezes que eu vejo um atleta, como o nosso brasileiro maratonista, agora eu não me lembro o nome dele, perdão, mas o fato é verídico. O nosso maratonista que estava lá correndo tinha todas as possibilidades de ser medalha de ouro e ele foi agarrado por um homem já entrando no ginásio. E ali ele tinha todos os motivos para se tornar uma vítima, usar do vitimismo, parar, sentar, chorar, mas não, ele sacudiu, se livrou do empecilho e foi persistente até o fim, apesar de ter sido ultrapassado e não ter tido a medalha de ouro tão almejada. Mas ele conquistou a medalha e depois ele foi ainda homenageado com a medalha de cavalheiro. Ele tinha um objetivo dentro dele, além daquele de ganhar a medalha. É isso aí, gente. Então, persistência. Não sai daí não,
Só um breve intervalo, a gente vai voltar daqui a pouquinho com mais características. Eu tenho certeza que você vai continuar anotando aí. Requinte, qualidade, preço, opções de pagamento especiais. Na Piso Center Show, trabalhamos com as melhores marcas de pisos e revestimentos. Além de atendimento personalizado, temos espaço amplo para atender profissionais da área de engenharia, arquitetura, designer de interiores, decoradores e seus clientes. Na hora de reformar ou construir, conte com a gente. Entregas rápidas para a cidade e regiões vizinhas. Vem para Piso Center Show. Olá, gente, de volta com essas características fantásticas da resiliência, de uma pessoa resiliente, uma pessoa que sabe ser esticado e voltar ao seu estado normal e prosseguir a sua jornada. Uma característica muito boa, que eu gosto muito, é do otimismo, não é? O que é uma pessoa otimista? A pessoa otimista é a pessoa que tem um olhar diferenciado, não negativo, positivo sobre as coisas, né, e as situações. Digamos que podemos, para simplificar, dizer que é aquela pessoa que sabe fazer do limão uma limonada. O limão é azedo pra Muito caramba. legal. Ele tem, a pessoa otimista, ele tem uma esperança em alta escala. E ele é proativo, é uma pessoa proativa, é uma pessoa eficaz, convicto da capacidade de controlar a própria vida. Então, eu sou otimista quando eu acredito que as coisas vão mudar, que as coisas vão dar certo, porque eu vou fazer alguma coisa para que aquilo dê certo. Não porque vai vir do além, tá? Porque uma coisa acompanha a outra. O otimismo é um sentimento, é uma coisa que tem dentro de mim, que eu coloco para fora e faz com que eu me movimente. E faz com que você enxergue a vida com um tom mais bonito, né? Mais interessante para continuar a caminhada, gente. Eu quero confessar aqui que um período grande da minha vida, uma das características minhas é ser um pouco pessimista, um pouco. Já viu que essa mudança de designação é porque agora eu sou um otimista. Um ex-pessimista agora, graças a Deus, mas eu enxergava sempre o lado das coisas com um viés mais difícil, mais dificultoso. Não vão me abrir a porta, não vai dar para mim, eu não vou conseguir fazer. E ela sempre foi a minha incentivadora. Você fala, não, você pode, você consegue, você vai conquistar. E isso veio transformando o meu modo de enxergar o mundo. Não é? Então, como você resiliente vai ser? Enxergando o mundo de outra forma. Você muda a forma de se enxergar, você muda a forma de enxergar o mundo e de enxergar os outros. Verdade. É interessante. Há uma característica também muito legal na pessoa resiliente, que é a empatia. Empatia é uma palavra que está na moda, né, doutora? Está na moda. Sim. Todo mundo quer
quer ser politicamente correto, é você falar em algum momento de uma conversa sua a palavra empatia. Mas nem todo mundo sabe o que é empatia, como ser empático. Sim, a frase que tem aí, que explica, né, que vem explicar a empatia, é como que sendo a capacidade de se colocar no lugar do outro. Só que, como tudo fica banal, essa frase também ficou. A capacidade de se colocar no lugar do outro seria o que? Eu tentar sentir como que eu me sentiria se eu estivesse no lugar do outro passando por essa situação. Sim, é isso, mas não só isso. É o que fazer com isso, tá? Quando eu tenho empatia e eu imagino o que eu sentiria se eu estivesse naquele lugar ali. Então eu vou ser mais simpático, mais sorridente, vou compreender mais, eu vou ser mais tolerante no dia a dia. E as pessoas algumas delas, estão usando essa definição de empatia só para justificar quando alguém está passando uma agrura muito grande, né? Tipo, uma catástrofe, perdeu a casa toda, aí eu tenho que ajudar, porque se eu estivesse no lugar dele... Se eu tivesse perdido a minha, como é que eu estaria me sentindo? Mas a empatia, ela tem que ser colocada no dia a dia. Então, uma pessoa que tem resiliência, ela é uma pessoa empática. Ela tem um julgamento leve das coisas, das pessoas, ela perdoa, porque ela se coloca, isso é no dia a dia, no cotidiano. E essa empatia, ela está relacionada também com a reciprocidade de comunicação, não é? Quando eu me comunico com a pessoa e entendo a comunicação que vem. É interessante isso, porque eu quero entender. Eu quero entender. A empatia gera um sentimento que está muito disperso nesses dias que nós estamos vivendo, que é o sentimento de gratidão, né? Ser grato, a pessoa só consegue ser grato quando ela utiliza empatia, gente. Então, empatia não é só se colocar no outro, é quando eu recebo alguma coisa do outro na minha vida e eu entendo que o outro fez por mim e eu sou grato à pessoa. Isso é empatia. Vai muito, assim, é um tema bem extenso, bem legal para a gente fazer até outros episódios dele, porque se eu não escuto, né, nós falamos num determinado programa aí anterior sobre até a falta de educação, de não ouvir mais as pessoas. Se eu não ouço as pessoas, eu não estou sendo empática. Se eu chego perto de uma pessoa e pergunto assim, ficou bom o meu cabelo, a pessoa, e eu nem reparei, eu não estou sendo empática. Então, assim, eu costumo dizer, a gente vai ser bom só para o mendigo, para aquele que não tem o que comer, para aquele que não tem onde dormir, para aquele que perdeu a casa, ou aquele que sofreu um acidente e perdeu o braço ou a perna? A gente tem que ser empático só com ele e no nosso dia a dia, com as pessoas que convivem conosco, que tem a sua casa, está com o seu braço, sua perna, tudo direitinho no lugar. Nós não precisamos ser empáticos, mas nós fazemos isso, quem faz isso faz para não reforçar o outro. Quando eu sou empático com o outro, estou dizendo assim, ei, você existe e eu percebi. Você existe e eu percebo você. Então, é por isso que a empatia é uma coisa muito fácil de se falar nela, mas é difícil de se praticar. De se praticar, mas devemos buscar. Devemos. Porque se você é empático, você também é uma pessoa resiliente. Tem uma característica de uma pessoa resiliente. Verdade. Porque você fica... a pessoa empática, ela tem muitos amigos, ela tem muitas pessoas que gostam dela, então ela sai mais facilmente dos traumas. Verdade. Dos sofrimentos. Então, né? uma característica muito boa. Uma outra característica muito legal do resiliente, da resiliência, é a criatividade. Né? A criatividade está ligada ao poder de inovação, de criação, de superação daqueles meios tradicionais. Né? E o momento que nós estamos vivendo agora, que é um momento de recomeço, é um momento de início de novas coisas, é um momento próprio para exercitar a resiliência. Né? No caso, a criatividade. A criatividade. Sim, eu gosto muito e eu exercito, eu gostei do modo como você se referiu, exercitar. Hoje, antes de vir para gravar aqui esse programa, eu botei um tênis dourado e um vermelho. E eu vinha assim, porque o diferente, o igual já é igual, e o diferente... Porque assim, pensar fora da caixa é isso.
É ter criatividade para você produzir, inovar, se diferenciando dos meios comuns ou tradicionais, daquilo que colocam para você. Se eu tenho 2 sapatos do mesmo modelo, que não vai me dar nenhum transtorno na coluna, e eu acho bonito, e eu costumo fazer isso de verdade, quem me conhece sabe, e aquilo não vai me causar nenhum transtorno físico, eu coloco sim um azul e um vermelho, um dourado e um vermelho, um dourado e um preto, e saio porque eu me desafio a ser diferente, a pensar fora da caixa. Essa característica do criativo está muito associada a essa habilidade de produzir, de inovar, se diferenciando dos meios comuns, das regras ditadas para você. Você não pode usar isso com isso. Quem disse que eu não posso? Se ficar bem para mim, eu posso. Aonde está essa lista? É interessante você observar que outro dia nós estávamos almoçando e olha só que coisa extraordinária. Ela gosta muito de comer uma sobremesa, um determinado sorvete, não vamos falar a marca aqui não, mas um determinado sorvete lá num palito e tal, e ela chamou a pessoa, gentilmente foi atender, eu gostaria de um sorvete X, a pessoa olhou assim com muito carinho, muita atenção e falou, nós não temos esse sorvete, aliás, nós não temos sorvete nenhum, mas nós temos sacolé. Foi mesmo. Sacolé gourmet. E eu falei, sacolé? Sim, gente, olha só, criatividade. Você imaginou que agora existe o sacolé gourmet no restaurante? No restaurante. No restaurante. Reiniciar, recomeçar, usar criatividade, ter flexibilidade, que também é uma das características. Sim. Né? Ser flexível. Ser flexível. Ser flexível é a pessoa que se adapta a situações, atividades diferentes, que suporta mudança, né? Ela tem uma tolerância a frustrações, não fica ali com o pé agarrado na frustração, ela muda, ela consegue mudar, consegue usar aquilo ali que está acontecendo de ruim, tá, para se transformar, digamos assim, se reinventar. Exatamente. É uma habilidade, essa habilidade de ser flexível, ela é muito vantajosa, principalmente em empresas, em diversos setores que existem desempenhos variados. Então eu não faço só isso, não faço só aquilo. Eu também, porque tem pessoas que se orgulham de dizer, eu fui contratada para varrer o chão, então pano eu não passo. Então você tem que pensar, repensar esse seu jeito de falar e de ser, né? Quanto mais flexível você for, mais aproveitado você será. Mais portas vão se abrir para você. Mais portas irão se abrir. Então, nós vimos características de uma pessoa resiliente. Ele é autoconfiante, ele é persistente, ele é uma pessoa geralmente muito otimista, é uma pessoa empática, né? Você viu aí toda a nossa fala sobre a empatia, é uma pessoa criativa, é uma pessoa flexível e, sobretudo, é uma pessoa que sabe lidar com as suas emoções. Saber lidar é fundamental, né? De forma serena, situações de grande pressão e estresse. Não é uma coisa fácil, mas nós precisamos conseguir, tentar conseguir. Nem sempre a gente consegue, mas é na busca que a gente se aperfeiçoa. Quem nunca, né? Eu gosto muito dessa pergunta, para tirar toda a culpa do sujeito que está aí ouvindo, do ouvinte, né? Conseguem lidar com isso de forma serena, de forma tranquila e tirando maneiras para reorientar o seu comportamento. Exato, que coisa linda saber lidar com as emoções. Interessante que você vai treinando isso. Isso é treinamento. Você pode guardar as suas emoções e estudá-la, e estudar as reações que você pode partir daí e usar a resiliência como fator de mudança na sua vida. Eu tenho certeza que esse programa foi marcante, como foi para mim, como foi para a doutora Luzia, também foi para você. Espero que você consiga absorver, que você consiga comer, que você consiga verdadeiramente ir além da mudança. Um grande beijo no seu coração. Tchau. Tchau, gente.